Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da PIB de Timbaúba. Eu comecei até um vídeo aí, mas infelizmente a internet caiu e a gente teve que retornar novamente a nossa live. Então você, tá certo, que estava nos assistindo, infelizmente tivemos esse problema técnico, A internet caiu, tivemos que retornar a nossa live e aqui estou eu novamente para trazer a reflexão da palavra de Deus. Eu estava falando do texto de Isaías capítulo 40, falei que na semana passada preguei nesse texto, falei da importância de que é esperar no Senhor, confiar na providência de Deus, não é verdade? E hoje a gente vai dar continuidade a esse texto de Isaías capítulo 40. Para os irmãos que estão chegando agora, volto a repetir, tivemos um problema técnico com relação à internet, o vídeo caiu, mas já retornamos e estamos aqui novamente para estudar o texto de Isaías capítulo 40. E o que é que nós vamos aprender hoje em Isaías capítulo 40, do versículo 27 em diante? Nós vamos aprender o seguinte, nós vamos meditar principalmente no versículo 28. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o versículo 28 do capítulo 40 de Isaías. Diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O Senhor é o Deus eterno. E o versículo ainda continua dizendo, o Senhor é o Deus eterno, é o Deus criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Isaías 40. Hoje nós vamos aprender que é importante a gente confiar no poder de Deus. Na mensagem passada, do domingo passado, nós aprendemos que é importante a gente esperar no Senhor e confiar na providência de Deus. Hoje nós vamos aprender que a gente precisa confiar no poder de Deus. E esse versículo 28 que eu li, de Isaías 40, ele traz 4 atributos de Deus, que a gente vai refletir nesses 4 atributos de Deus nessa noite, certo? Isaías capítulo 40, versículo 28, 4 atributos de Deus. E se você for ler novamente, acompanhe comigo a leitura aí na sua casa, versículo 28. Será que você não sabe? Será que vocês nunca ouviram falar? O Senhor é o Deus eterno. Está aqui o primeiro atributo de Deus. O que é atributo, Will? Que eu já dei a escola bíblica, tá certo? Sobre os atributos de Deus. Quem perdeu a escola bíblica, mas para quem estava na escola bíblica vai saber responder o que são os atributos de Deus. Os atributos de Deus são características, tá certo? Faz parte de Deus, o caráter de Deus. Por exemplo, o algodão ele tem uma característica. O algodão é branco, é fácil de queimar, certo? Característica do algodão. Então os atributos é a característica de Deus. Quem é Deus? E por que é importante eu saber quem é Deus? Vamos lá. Versículo 28 diz, o Senhor é o Deus eterno. Primeiro atributo de Deus, eternidade. Aí o texto continua, o Criador de toda a terra. Segundo atributo aqui, Deus Criador, Ele é o Criador, então Deus é eterno, Deus é Criador. Aí o texto continua, Ele não se cansa nem fica exausto, ou seja, isso aqui está dizendo que Deus é um Deus ilimitado, é um Deus que não se cansa, que não fica exausto, tá certo? Que Ele está a todo momento trabalhando, a nosso favor, tá certo? E por último diz, sua sabedoria é insondável. O que significa isso? Sabedoria insondável, que Ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele é sábio, ele não depende de ninguém para dar conselhos para ele, tá certo? Ele é o Deus que sabe de tudo. Então tá aqui 4 atributos só dentro do versículo 28 de Isaías capítulo 40. Nós precisamos confiar, meus amados irmãos, nós precisamos confiar no Deus que é eterno, no Deus que é criador, no Deus que é ilimitado e no Deus que é onipresente, onisciente, o Deus que tem sabedoria eterna, insondável, a sabedoria de Deus. Então, se no domingo passado nós aprendemos que nós devemos esperar e confiar na providência de Deus, hoje a mensagem de hoje é: eu preciso confiar no poder de Deus.
no poder de Deus. Precisamos confiar no poder de Deus. E o primeiro atributo que nós vimos aqui é que Deus ele é eterno. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Aí, note comigo. Vamos ver o que é que Isaías fala sobre a eternidade de Deus. Nós estamos aqui no contexto de Isaías 40. Então, o que é que Isaías coloca? O que é que Isaías fala sobre a eternidade de Deus? Versículo 12, o mesmo capítulo, vá lá. Versículo 12 diz assim, ó. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhe contaram desde a antiguidade? Você não compreende como a terra foi fundada? Agora aqui é o versículo 21. Eu estou intercalando, tá certo? Versículo 12, versículo 21 e agora versículo 22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Nos versículos 12, 21 e 22 de Isaías 40, Isaías fala um pouco da eternidade de Deus. Né? Que Deus, ele é um Deus eterno. Ele é um Deus muito grande, que ele não foi criado, ele sempre existiu, ele estava lá na criação do mundo. Né? Ele é o Criador, ele sempre existiu. E para você ter uma ideia do poder desse Deus eterno, o versículo 27 vai dizer: quem mediu as águas da concha com sua mão? Meus irmãos, o planeta Terra tem cerca de 71% de água no estado líquido, 71% de água, tá certo? Existe na Terra no seu estado líquido, em todo o planeta. Nosso planeta tem mais água do que terra. E diz aqui que o Senhor mediu com a concha da sua mão. É como Deus pegasse toda a água do planeta Terra e medisse aqui, ó, na concha de sua mão, na palma de sua mão. Dá para imaginar a grandeza de Deus? Ele pega toda a água existente no planeta Terra e é capaz de colocar aqui, ó, na concha de sua mão. E ainda o versículo continua dizendo, né? Quem é que definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da Terra? Você tem como chutar qual é o peso do planeta Terra? Você sabe quanto pesa o planeta Terra? Né? No caso, a massa. É uma pergunta difícil. Alguns estudiosos se baseiam aí, têm os seus palpites, e os palpites, né, dos cientistas é que a Terra ela pesa 5,9 sextilhões de toneladas. 6 tilhões de toneladas. Eu não sei nem o que é isso, 6 tilhões. Eu só sei que é um número muito alto para pôr numa balança e pesar. E aqui o Isaías fala que Deus ele calcula o peso da terra. Ele pesa os montes, as colinas em suas balanças, nos seus pratos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus eterno. É um Deus criador. É um Deus poderoso. E Isaías aqui ele está chamando a atenção do povo. O povo que estava reclamando. O povo que estava se esquecendo de Deus. Eles, será que vocês não se lembram? Será que vocês se esqueceram que o Deus que a gente serve é um Deus eterno? Que o Deus que a gente serve é um Deus criador? E talvez você está aí em casa, está nessa mesma situação. Anda murmurando, anda reclamando, está angustiado, está triste, está preocupado por causa desse contexto, dessa pandemia que nós estamos vivendo e de tantos outros problemas, porque não é só a pandemia, o mundo não se resume só nessa pandemia, né? São vários outros conflitos particulares que cada um enfrenta. E muitas das vezes, quando as coisas estão ficando complicadas na nossa vida, a gente tende às vezes até pensar, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não se lembra de mim? Aí aqui Isaías fala, né? Ei, gente, povo de Deus, você que nos assiste agora nessa live, será que vocês
Não sabe que Deus é o Criador, que Deus é eterno, que Ele consegue pegar toda a água do planeta Terra e colocar na palma da mão dele? Não se esqueça que nós temos um Deus poderoso, um Deus eterno, que rompe fronteiras, rompe barreiras, tá certo? Esse Deus existe e habita, né? Ele está vivo, ele não morreu, ele está vivo, ele é real. E nós podemos encontrar paz e segurança no Deus eterno. No Deus eterno. Então, Isaías chama o povo a voltar às origens da humanidade, né? Ele começa a dar resposta para o povo. Olha, gente, é Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso. Olha os montes, olha os mares, olha o céu, olha a terra, olha as rosas do seu jardim, olha os pássaros, os animais, a própria raça humana, olha ao seu redor. Quem fez isso foi Deus. Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno. Segundo lugar, o segundo atributo é o Deus que é Criador. Ainda no versículo 28 ele continua, né? Ele diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Aí depois ele diz: o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Sua sabedoria é insondável. Aonde é que Isaías fala ainda dentro desse capítulo sobre o Deus Criador? No versículo 25 e 26, acompanhe comigo, versículo 25 e 26. Com quem vocês se compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas as chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías capítulo 40, versículo 25 e 26. Olha aqui. Aqui ele afirma que Deus, ele é o Criador e que ele põe em marcha cada estrela e chama cada estrela pelo nome. Ei, você já observou, já olhou para o céu? Não é? Convido você hoje, né, se for uma noite de luar aí, ou então que não tenha nuvens e você consiga contemplar o céu, as estrelas aí ali na escuridão. Veja aí, é impossível contar as estrelas. É impossível contar as estrelas. São muitas estrelas. Segundo também algumas pesquisas científicas, diz que existe cerca de 400 bilhões de estrelas. Certo? Existem cerca de 400 bilhões de estrelas. Imagina aí, Deus coloca todos em ordem e chama cada um pelo nome. Diga aí se esse Deus não é o Deus Criador, o Deus eterno, o Deus poderoso. E mais uma vez Isaías está falando aqui para o povo. Ei, você que está angustiado. Ei, você que está reclamando da vida. Ei, você que parou de confiar em Deus. Olha aqui para mim, preste atenção. Será que você não se lembra de quem é Deus? Quais são os seus atributos? Será que você não se lembra que Deus é eterno, que Deus é o Criador de tudo? Não é verdade? E vamos continuando, porque vamos para o terceiro atributo. Nós vimos que Deus é eterno, que Deus é Criador, e agora nós vamos ver que Deus é ilimitado. Voltando ao versículo 28. Vou repetir várias vezes, que é bom que a gente decora. Será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Aí agora ele diz, ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele não se cansa e nem fica exausto. Isso significa dizer que Deus, ele é ilimitado. Ou seja, as forças de Deus não se acabam. Deus não fica exausto. Deus não se cansa. Ele é um ser ilimitado. Ilimitado. Isso aqui é mais um atributo de Deus. É mais um atributo de Deus. E onde nós podemos ver mais um pouco desse atributo de Deus ainda dentro do livro de Isaías? A partir do versículo 15 ao 20 de Isaías 40, o mesmo capítulo, diz assim: na verdade as nações são como uma gota que sobra de um balde,
Para eles são como pó que resta na balança, para eles são ilhas que não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo no altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para eles são sem valor, é menos que nada. A quem vocês compararão a Deus? Como vocês poderão representá-lo? Como a imagem que funda o artesão, o que o ourives cobre de ouro e lhe modela corrente de prata? Ou como o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procura um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Irmão, esse versículo aqui não vai dar tempo de trabalhar todos eles, mas se você observar, vai falar sobre o Deus ilimitado. O Deus ilimitado. Que as nações do mundo, todas as nações, todos os países, é mesmo que nada. É mesmo que nada nas mãos de Deus. Certo? Deus, ele é um Deus ilimitado, que habita em todo o planeta Terra, em todo lugar, em todo o universo, ele está presente. Então, ele é um ser ilimitado. Ele consegue chegar aonde a gente não consegue chegar. Inclusive aqui na nossa mente. Deus sabe o que é que se passa aí na sua mente. Deus sabe quais são as suas tristezas, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, quais são os seus planos. Deus sabe o sofrimento, Deus sabe as lágrimas que você tem derramado. Deus está vendo aquele problema que você está passando que ninguém vê. Sabe por quê? Porque ele é um Deus ilimitado. Tá certo? Ele vem, ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Esse é o nosso Deus. Então aqui no versículo 15 que a gente leu, ele fala que todas as nações da terra, né, comparado com o nosso Deus, não são nada. Não é nada. Né? E que todas as riquezas que os povos também têm, é incapaz de manifestar a presença de Deus. Deus não se limita à riqueza, Deus não se limita às coisas materiais, Deus vai muito além de tudo isso. Então a crise que o Brasil está passando, que causa medo, né? Saiba que toda essa crise que o mundo está vivendo, nada disso ameaça a grandeza do nosso Deus. Nenhuma riqueza, nenhuma coisa material, nada que aconteça nesse mundo ameaça a grandeza de Deus. O que significa que nós podemos confiar no nosso Deus. No nosso Deus. Podemos confiar nele, porque ele é um Deus grande, ilimitado, um Deus criador, ele é um Deus eterno. E por último, o último atributo é que fala que Deus é onisciente. No fim do versículo, mas eu vou ler todo o versículo, olha só, versículo 28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, é o Criador de toda a terra, ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Sabedoria insondável significa dizer que ele é onisciente. Ele é um Deus sábio, ele é um Deus que sabe de tudo. Onde é que Isaías aponta mais sobre a onisciência de Deus dentro desse texto? Versículo 13 e 14. Versículo 13 diz assim: quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou os instruiu com seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo ou que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Adentrando aqui muito bem nesse contexto desses versículos, esses versículos aqui ele tem um significado muito importante para o povo israelita, porque naquele tempo do profeta Isaías, os deuses, eles tinham semideuses que davam apoio a eles, certo? Os deuses dos babilônicos eram assim, os hititas, os egípcios, ou seja, os deuses pagãos, eles eram sempre acompanhados de semideuses. Tinham o Deus e tinha semideuses que apoiavam os deuses, né? Dava conselhos aos deuses. E esse texto aqui fala que Deus ele tem uma sabedoria insondável. Que ele tem uma sabedoria insondável. Ou seja, Deus não precisa de semideuses. Deus não precisa do meu palpite. Deus não precisa que eu aconselhe ele. Deus não precisa que você aconselhe Deus.
Deus não precisa de ninguém, Ele é um ser independente. Deus é um ser independente, tá certo? Deus é um ser independente, Ele não precisa de ninguém, ninguém precisa dar conselho a Deus. Por quê? Porque nele habita a sabedoria insondável. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, o texto de hoje, de forma breve, né, com qual nós refletimos aqui, a mensagem que eu quero que fique impactada no seu coração é que quando as dificuldades da sua vida vierem, quando os problemas vierem, quando as angústias, a ansiedade, a depressão, até mesmo a falta de confiança em Deus vir sobre a sua vida, que você possa se lembrar dos atributos de Deus. Lembre-se de quem é Deus. Lembre-se que Deus é o Deus eterno, o Deus criador, que Ele é o Deus que não se cansa nem se fadiga, ou seja, é um Deus ilimitado, e que Ele tem sabedoria insondável, ou seja, Ele é um Deus onisciente. Ele sabe de tudo, e porque Ele sabe de tudo, nós podemos confiar e pedir a orientação a Deus. Por isso nós precisamos confiar na Bíblia, na Palavra de Deus. Através dela nós vamos obter orientação para a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas. A Bíblia vai dar orientação para mim e para você em todas as áreas. E essa orientação vem de quem? Do Deus que tem a sabedoria insondável. Ou seja, do Deus onisciente. Já que Ele é o Criador. Já que Ele é um Deus eterno, já que Ele não se cansa, Ele é ilimitado, e já que Ele tem toda a sabedoria, nós podemos confiar nele e descansar nele, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias complicados. Então, é isso que Isaías aqui está fazendo. Ele mostra ao povo o poder de Deus. Ele mostra ao povo a importância de confiar no poder de Deus. Então você que está desesperado, você que está aflito, eu quero que você passe a enxergar a luz de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar o tamanho de Deus, o quanto Ele já te ajudou tantas vezes. Quantas vezes Ele já te livrou, quantas providências Deus já deu na sua vida, e Ele continua cuidando de mim e de você. Então vejam esse Deus que é eterno. Você que está nos assistindo, veja esse Deus que é limitado, vejam esse Deus que é onisciente, sejam impactados com a sua glória, se prostrem em adoração diante desse Deus todo-poderoso, desse Deus forte, guerreiro, que batalha por nós, que nos ajuda no nosso dia a dia. E encerra essa mensagem com uma frase de um teólogo chamado John Newton. Vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: uma das marcas da maturidade cristã que devemos buscar é o contentamento na vontade de Deus, fundamentada na convicção de sua sabedoria, santidade, soberania e bondade. A falta dessa compreensão dá origem à impaciência, ao ressentimento e às reclamações, que além de pecados são angustiantes. Como são felizes as pessoas que entregam tudo a Deus, que enxergam sua mão em cada propósito. Meus amados irmãos, se a gente não compreender quem é Deus, se a gente não compreender os atributos de Deus, não conhecer a Deus, a gente está fadado ao fracasso. Mas aqueles que conhecem a Deus, que conhecem os seus atributos, conhecem o seu caráter, sabem quem é Deus, essa pessoa com certeza, mesmo em meio às dificuldades da vida, essas pessoas vão enxergar Deus agindo, cumprindo com a tua palavra, com o teu propósito em cada situação da nossa vida. Em cada situação da nossa vida. E aí eu não vou ter tempo de murmurar, eu não vou ter tempo de reclamar, eu não vou ter tempo de deixar de confiar em Deus, porque eu sei que Deus tem um propósito para cada acontecimento da nossa vida, que Ele está na direção, inclusive das coisas ruins que acontecem.
Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus tem um propósito, Deus tem um plano maior para todos nós. Então, eu quero convidar você que assiste esse vídeo, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ei, você que não conhece quem é Deus, você que não conhece os atributos de Deus, eu quero te fazer um convite especial através desse vídeo. Venha conhecer o Deus que é Criador. Venha conhecer o Deus que é eterno. Venha conhecer o Deus que é ilimitado. Venha conhecer o Deus que é onisciente. E encontre nesse Deus, cheio de atributos poderosos, magníficos, maravilhosos, a paz que a sua alma precisa, que a sua vida precisa. Encontre a salvação em Cristo Jesus. E todos esses atributos estão em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele diz, inclusive, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, é através de Jesus. É através de Jesus que você vai encontrar a paz, a segurança e principalmente a salvação. Peça perdão a Deus, seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida ao Deus Criador, ao Deus ilimitado, ao Deus eterno e onisciente, tá certo? Entregue a sua vida a Deus. E você que já é cristão, anda desanimado, sua confiança em Deus está abalada, se arrependa também. Confesse os seus pecados, coloca diante de Deus. Deus, eu tenho parado de confiar em Ti. Deus, aconteceu isso e esse problema fez com que eu desconfiasse de Ti. Eu estou com a minha mente dividida, não sei se eu confio ou não confio mais. Tem momentos que acontece isso também com a gente que é crente. A gente é falha, é pecador. A gente não pode fazer com que esses pensamentos ele tomem proporções maiores na nossa vida. Assim que eles chegarem, a gente tem que derrotá-los com oração, com leitura da palavra de Deus, com jejum, com intimidade com o nosso Deus, porque Ele vai nos ajudar. Afinal, Ele dá força, àqueles que estão cansados. Ele dá força àqueles que estão cansados. Então, eu encerro esse vídeo também aqui dando algumas sugestões para os amados irmãos, ainda acerca desse tema de confiar no poder de Deus. Separe um tempo na sua casa, que é um exercício de casa, para você que está assistindo esse vídeo. Separe um tempo na sua casa e leia o Salmo 139. Anote aí, Salmo 139. Eu quero que você leia o Salmo 139 e você encontre os atributos de Deus. Esse Salmo 139 vai ter alguns atributos. Você vai tentar identificar que atributos são esses, tá certo? E você vai anotar. Will, que no Salmo 139 eu encontrei tais atributos, tais características de Deus. E aí, depois que você fizer isso, depois que você leu o Salmo 139, conseguiu identificar os atributos de Deus contidos no Salmo 139, o que é que você vai fazer? Aí você vai responder para si mesmo, diante dos meus medos atuais, diante das minhas preocupações atuais, diante das minhas ansiedades, dos meus problemas atuais, como conhecer esses atributos de Deus pode me encorajar a enfrentar esses problemas. Os irmãos estão compreendendo? Certo? Salmo 139. Identifique os atributos de Deus. E depois você vai dizer como esses atributos que eu encontrei, eles me encorajam a vencer o meu medo, a minha ansiedade, os meus problemas e as minhas dificuldades. Faça esse exercício. Certo? Faça esse exercício, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, como já foi com essa mensagem e continuará ao meditar também no Salmo 139. Então essa é a reflexão dessa noite, voltando a repetir que preguei sobre Isaías capítulo 40, a partir do versículo 27. No domingo passado falei que é importante esperar no Senhor e confiar na providência de Deus. E hoje, usando o mesmo texto, eu mostrei que também é importante a gente confiar no poder de Deus, é importante a gente conhecer os atributos de Deus para conseguir vencer os obstáculos e as dificuldades desta vida, tá certo?
desta vida, porque se nós sabemos que temos um Deus grande, poderoso e fiel do nosso lado, nós consequentemente vamos encontrar forças, né? Não, Deus ele é poderoso, Deus é maior do que esse problema que eu estou vivendo, independente do que aconteça, ele é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Se eu for curado, ele é Deus, se eu não for curado, ele é Deus. Isso só é possível para quem conhece o caráter de Deus, né? Aí você não vai murmurar e não vai reclamar. Então, meus amados irmãos, agora deixa eu mandar aqui um alô, vou pegar aqui o vídeo. Deixa eu mandar um alô para você que está nos assistindo. Lembrando que toda terça, 7 da noite, quinta-feira, 7 da noite e no domingo, 5h30 da tarde, a gente tem programação online aqui através do nosso Facebook da PIB de Timbaúba, como também, né, você pode seguir o nosso Instagram, @JubaPibTB, ou assistir essa pregação e as outras pregações que porventura você perdeu, estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, PIB de Timbaúba. Quero aqui mandar um alô para todos os irmãos da PIB de Timbaúba, né, da Igreja Batista de Timbaúba, a Congregação Batista de Jardim de Piranhas, ao missionário Juscelino e família e todos os congregados. E aqui a todos que estão na audiência, a nossa irmã Giovânia, a Fábio, a Andréa, né, o nosso irmão Juscelino, a Marleide, Magno, a Osana, também está conosco a Elvira, a Raira, o irmão Deusdete, um forte abraço, Júnior Arruda, a minha esposa amada, o Enakira também, a irmã Neide, o Ernest também, Laura Vinícius, tá bom? O Jefferson, enfim, todo o pessoal que nos assiste, sintam-se abraçados e abençoados com esse vídeo. Vamos encerrar orando? Vamos lá. Senhor Jesus, queremos te dar graças por esta palavra e queremos pedir que o Senhor nos ajude a confiar no teu poder, ó Deus. Ó Pai, confiar que tu és um Deus criador, que tu és um Deus eterno, que tu és um Deus ilimitado, que tu és um Deus onisciente, e tantos outros atributos poderosos e magníficos que o Senhor tem. Ó Pai, que quando as dificuldades vierem, a gente nunca se esqueça de quem é o Senhor, do quão grande é o teu poder, do quão grande é a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão para aqueles que se arrependem. Ó Deus, que o Senhor traga sempre à nossa memória esse lembrança de quem é o Senhor. Porque se nós nos lembrarmos, se nós focarmos em quem é o Deus em qual nós servimos, com certeza nós não vamos fracassar e vamos cair. Nós vamos continuar perseverando na oração, esperando na providência do Senhor e confiando na orientação da tua palavra que está contida na Bíblia Sagrada. Pai, eu oro pelas autoridades públicas do nosso país, ó Deus, pelo presidente, senadores, deputados, eu oro pelos todos os profissionais da saúde, que o Senhor esteja dando sabedoria para que eles possam conduzir o nosso país em meio a essa pandemia, que eles possam tomar decisões corretas e que, ó Deus, a descoberta de uma vacina para combater esse vírus seja, ó Pai, descoberta o mais rápido possível, que esse vírus também desapareça, Deus, que o nível, que a curva, né, de mortos e de infectados, ela possam cair drasticamente no poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, abençoa os amados pastores, missionários, irmãos da igreja, cada um com as suas lutas e dificuldades. Tu possa, ó Pai, estar providenciando as suas necessidades, ó Deus, com relação a essas pessoas que passam problemas, sejam materiais ou espirituais, que o Senhor providencie, ó Pai, com a tua graça e misericórdia, providencie, ó Deus, supra as necessidades dessas pessoas. Abençoa também os amados irmãos, ó Pai, que estão em outros países, outras nações, missionários, ó Pai, que também estão sendo afetados também financeiramente com essa crise, que o Senhor também traga sustento para os missionários no Brasil e em todo o mundo. Esta é a minha oração, meu Deus, que a tua paz, que o teu amor, que a tua salvação alcance todas as pessoas que nos assistem. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, desejo a todos uma ótima noite, uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima madrugada.
Afinal, o vídeo vai estar disponível no YouTube, tem gente assistindo em outros horários. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Terça-feira, 7 da noite, no Facebook da PIB Timbaúba, você, tá certo? Fica sintonizado que teremos aí mais uma mensagem abençoadora para a sua vida. Forte abraço e até mais.